Imagine isso, a casa em silêncio, a tensão no ar tão palpável quanto o medo nos olhos de uma criança. Lá fora, o som repetitivo de um assobio corta a madrugada, trazendo consigo um mistério sombrio. Dentro da sala, uma decisão precipitada, uma persiana é aberta e o assobio para. Mas o que acontece a seguir é puro terror. Uma batida ecoa na porta. Primeiro, discreta. Depois, urgente. Finalmente, uma voz do outro lado, fria e inumana, diz: polícia. Agora que você já sentiu o frio na espinha, prepare-se para descobrir o que acontece quando o desconhecido é desafiado e regras sagradas são quebradas. Esta é a história do assobio da noite, um som que ninguém jamais deveria tentar entender. História. Algo passa assobiando pela minha casa todas as noites às 3h03. Toda noite, independentemente do clima, algo caminha pela nossa rua assobiando suavemente. Só dá para ouvir se você estiver na sala de estar ou na cozinha quando passa, e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa baixo, vindo de algum lugar no início da rua, perto da casa dos Carson. Nós moramos mais para o meio da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer na direção do final do beco sem saída. Quando eu era mais novo, minha irmã e eu costumávamos nos esgueirar até a cozinha algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso, e a gente se dava mal se eles nos pegassem lá, mas nunca eram muito severos, porque a gente sempre respeitava a grande regra. Não tente olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar curioso. Moro aqui desde os 6 anos, e eu adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, com quintais de bom tamanho e muitos lugares para explorar. Há muitas outras crianças da minha idade aqui. Eu fiz 13 anos em outubro. Nós crescemos juntos e sempre brincávamos de queimada no final do beco ou íamos de varanda em varanda no verão. Foi um bom lugar para crescer, eu consigo perceber isso agora que sou mais velho. Mas há duas coisas estranhas aqui, o assobio da noite e a sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, não dá para ouvir do meu quarto. Mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso, então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e tranquilo. Ele tem um sotaque porque se mudou para os Estados Unidos ainda criança. A família dele, meus avós, são das ilhas. É assim que eles chamam. Meu pai só perde a calma quando o assunto é o assobiador. Ele fala um pouco mais rápido, os olhos se movem mais depressa, e ele diz para não pensarmos muito nisso e para sempre lembrarmos da grande regra: não tente olhar para fora quando o assobiador passar. Não que a gente pudesse olhar, mesmo que quisesse. Veja, há venezianas do lado de dentro de cada janela, grossas peças de lona pesada que descem de cima e se prendem na parte inferior da moldura. Cada trava tem até uma pequena fechadura, do tamanho daquelas de diários. Meu pai tranca essas venezianas todas as noites antes de irmos dormir e guarda a chave no quarto dele. Minha mãe, eu não sei bem o que ela pensa sobre o assobio. Já vi ela sentada na sala antes das 3h03 quando o som começa. Eu a vi quando abri minha porta só uma frestinha para espiar. Ela não faz isso com frequência, pelo menos não que eu perceba, mas 1 ou 2 vezes por mês acho que ela se senta no sofá vermelho grande só para ouvir. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. É alegre. Dadadadadadum. Dadadadadadum. Lembra que eu falei que há 2 coisas estranhas onde eu moro? Bem, além do assobiador da noite, todos no meu bairro têm muita sorte. É difícil explicar, e meu pai não gosta que falemos muito sobre isso também, mas coisas boas simplesmente acontecem com as pessoas daqui. Geralmente, são coisas pequenas, como ganhar um concurso de rádio, receber uma promoção inesperada no trabalho ou encontrar pontas de flechas enterradas no quintal, daquelas autênticas, sabe? O clima é sempre agradável, não há crimes, e os jardins de todos florescem com um brilho especial no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, já ouvi minha mãe dizer sobre viver aqui. Mas o principal motivo de morarmos aqui, e de termos nos mudado para cá em primeiro lugar, é minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, com um problema nos pulmões. Nem conseguimos trazê-la para casa quando nasceu. Só podíamos visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, lembro disso, menor até do que os outros bebês. Uma máquina precisava respirar por ela. Nos mudamos para esta casa para ficarmos mais perto do hospital. Assim que nos estabelecemos aqui, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender o motivo. Eles atribuíam aquilo que estavam fazendo, mas dava para ver que estavam confusos. Mas meus pais sabiam, e até eu sabia,
Nola melhorar era mais uma das 1000 pequenas bênçãos que recebíamos por viver neste bairro. E foi por isso que ficamos, mesmo depois de descobrirmos que, para cada pequeno milagre que acontece aqui diariamente, de vez em quando, coisas ruins também acontecem. Mas essas coisas ruins só acontecem se você procurar pelo assobiador. Veja bem, nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Eles aparecem com uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e uma pasta Manila sempre que alguém novo se muda. São muito simpáticos. 4 pessoas vieram nos receber quando nos mudamos há 7 anos. O comitê conversou, me deu uma barra de Snickers e se revezou para segurar a Nola. Era a primeira semana dela fora do hospital, então foram extremamente cuidadosos. Depois, o comitê pediu para falar com meus pais em particular, e fui mandado para o meu quarto. Mas, claro, me esforcei para ouvir tudo. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais como o bairro era agradável, de um jeito difícil de explicar, realmente excepcional. E então, falaram sobre algo ainda mais difícil de explicar, o assobio que acontecia todas as noites às 3h13 e terminava pontualmente às 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, alertou que o assobio era discreto, que nunca nos machucaria, desde que não tentássemos descobrir quem ou o que fazia o som. Eles enfatizaram isso com firmeza, e eu pressionei meu ouvido contra a porta para ouvir melhor. Disseram que as pessoas que procuravam pelo assobiador tinham sua sorte mudada, às vezes de maneira trágica. Uma nuvem negra pairava sobre qualquer um que olhasse. Tudo o que pudesse dar errado, daria. A pasta Manila que o comitê trouxe continha recortes de jornais, histórias sobre acidentes de carro, vidas destruídas, mortes públicas e acidentes bizarros. Nem todo mundo morre, ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai. Mas a vida se apaga deles. Mesmo que sobrevivam, nunca mais tem brilho, presença. Minha mãe, eu percebia, não estava levando aquilo a sério. Continuava perguntando se era alguma pegadinha que faziam com novos vizinhos. Em certo momento, ela ficou brava, acusou o comitê de tentar nos assustar para irmos embora e até perguntou se eram racistas por conta do meu pai ser das ilhas. Meu pai a acalmou, dizendo que podia perceber que nossos novos vizinhos eram sinceros e que só estavam tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo histórias como essas de sua mãe e que sabia que havia coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas eram boas, outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê foi embora, meu pai saiu e foi até a loja de ferragens. Ele comprou as persianas de lona, os fechos e as trancas e instalou tudo em cada janela da casa depois do jantar. Naquela primeira noite na nossa nova casa, saí do meu quarto às 3 da manhã e encontrei meu pai acordado, sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Ele colocou o dedo nos lábios em um gesto de silêncio, mas bateu na almofada ao lado dele, me convidando a sentar. Eu me sentei e esperamos. Exatamente às 3h03, ouvimos o assobio. Dadadadadadum. Dadadadadadum. Ele veio e se foi, exatamente como nossos vizinhos disseram. O assobio volta todas as noites e nunca olhamos. Aproveitamos nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira sozinha agora e cresceu forte e inteligente. Meu pai até entrou para o comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer se mudar daqui. Mas, quando uma nova família chega, meu pai e o comitê levam para eles uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e a pasta de Manila. Eu sempre sei pela expressão no rosto do meu pai, quando ele volta, se a família levou o comitê a sério ou se logo teríamos novos vizinhos novamente. Não faz muito tempo, uma família se mudou para a casa ao lado. A antiga proprietária, a senhora Madji, faleceu aos 105 anos. Ela teve uma vida longa e feliz. Nossos novos vizinhos pareciam que se adaptariam bem. Eles acreditaram no comitê de boas-vindas e seguiram o conselho do meu pai sobre instalar as persianas trancáveis, já que tinham um filho pequeno. O que quer que estivesse nos recortes de jornal dentro daquele envelope de Manila, seja lá qual fosse a evidência, meu pai nunca nos mostrou. Mas imagino que devia ser algo muito convincente, já que nossos vizinhos não tiveram problemas no primeiro mês. Certa noite, quando nossos novos vizinhos precisaram viajar, enviaram o filho deles, Alden, para ficar conosco. Ele tinha 12 anos, um ano a menos que eu na escola. Não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram conosco após o jantar, percebi que seria complicado. Vocês sabem quem é que fica assobiando lá fora toda noite? Alden perguntou assim que os adultos saíram da sala.
Os três estávamos sentados no sofá, com algum filme da Disney passando despretensiosamente na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. Não falamos sobre isso, eu disse. Acho que é aquele esquisito que mora na casa amarela grande. Na esquina, Alden comentou. Senhor Toles, minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é super legal. Alden deu de ombros. Então deve ser algum psicopata assassino. Nola ficou tensa. Não falamos sobre isso, repeti. Vamos para o meu quarto jogar Nintendo. Passamos as horas seguintes jogando, comendo pipoca e assistindo filmes. Uma típica noite de pijama, mas eu percebia que Alden estava inquieto. Depois que meus pais nos desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram dormir, Alden levantou-se de sua almofada e veio até onde Nola e eu estávamos sentados na cama. Vocês já tentaram olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Como na maioria das noites de pijama, ignoramos qualquer sugestão de horário para dormir. Fiquei chocado ao perceber que ele estava certo. Já era quase 3 da manhã. Suspirei. Nós não. Veja bem, eu nem posso tentar olhar porque meu pai tranca as persianas toda noite e esconde a chave. Ele continuou, me ignorando. O nosso pai também, disse Nola. Não, retrucou Alden. Não, ele não esconde. Você viu ele fazer isso, falei, um pouco mais ríspido do que pretendia. Alden sorriu. Seu pai tranca as persianas, sim, mas ele não esconde a chave. Ele a mantém no chaveiro normal dele. E daí? Perguntei, já preocupado, sabendo o que ele diria a seguir. Porque eu tinha notado que meu pai não se preocupava mais em esconder a chave, depois de todos esses anos. Ele sabia que levávamos isso a sério. Então, depois que seu pai trancou tudo, mas antes de ir dormir, eu fui ao banheiro. E, no caminho, talvez eu tenha espiado o quarto deles e visto o chaveiro dele no criado mudo. Talvez eu tenha pegado emprestado a chave das persianas. Nola e eu ficamos paralisados, enquanto o sorriso de Alden ficava ainda maior. Você está mentindo, eu disse. Alden deu de ombros. Pode conferir, se quiser. É só abrir a porta dos seus pais e olhar. O chaveiro vai estar bem lá no criado mudo. Fiquem aqui, disse a ambos. Não saiam do lugar. Corri até o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se Alden não estivesse mentindo, meu pai ficaria furioso. Mais do que furioso. Só de pensar nisso eu tremia de medo. Mas eu estava ainda mais aterrorizado com a ideia de uma janela aberta com um assobiador bem lá fora. Abri a porta, apenas uma fresta, e olhei para dentro, mas estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei no quarto. 2 passos na escuridão, eu congelei. O assobio começou, e eu podia ouvi-lo claramente, vindo do quarto dos meus pais. Nunca tinha percebido, mas eles deviam ouvir o som todas as noites desde que nos mudamos. Eles nunca nos contaram. Não consigo imaginar como conseguiam dormir com aquilo. Fiquei ali, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se devia acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves vindos da sala me trouxeram de volta à realidade. Nola, gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Alden e Nola estavam perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Alden não estava mentindo. Pude vê-lo mexendo na tranca de uma das persianas. Ouvi um clique. Ele realmente tinha a chave. Alden soltou uma risada curta. Nola estava ao lado dele, encolhida, com medo, mas talvez curiosa. O assobio agora estava bem do lado de fora da nossa casa. Acho que fiz algum som. Talvez tenha gritado, não me lembro. Era como se o tempo tivesse congelado, os ponteiros do relógio pregados no mostrador. Mas, de repente, eu estava me movendo. Não sou rápido, nunca fui atlético. Mas, de alguma forma, cobre o espaço entre mim e Nola num instante. Meus olhos estavam fixos nela, mas ouvi Alden puxar a persiana para baixo. Soltando-a, ouvi o estalo enquanto ela começava a subir. E ouvi o assobio do outro lado da janela. Mas meus braços já estavam ao redor de Nola, e eu a virei de costas para a janela. Ao mesmo tempo, fechei meus olhos com força. A persiana se abriu num movimento rápido. O assobio parou. Senti Nola tremendo em meus braços. Não olhe, tá bom? Não vire. Nós estávamos posicionados de modo que ela olhava para o corredor e eu ficava de frente para a janela. Meus olhos continuavam fechados. Senti ela sentir contra meu ombro. Com o braço que não segurava Nola, alcancei Alden. Minha mão encostou no braço dele. Ele estava tremendo ainda mais que Nola. Alden, chamei. Silêncio. Estiquei o braço além dele. Cuidadosamente, tateei em direção à janela, ainda com os olhos fechados.
vidro estava gelado sob meus dedos, mais frio do que deveria estar para a época do ano. Subi minha mão pelo vidro, procurando a corda da persiana. O vidro começou a esquentar conforme minha mão subia, e senti um leve zumbido reverberando contra meus dedos. Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei a corda e puxei a persiana para baixo. Abri os olhos. Na luz fraca que vinha da cozinha, pude ver Alden, pálido e pequeno, encarando a janela agora fechada. Alden, chamei novamente. Ele se virou para mim e gritou. Tudo virou um borrão de movimentos. As luzes se acenderam no corredor e na sala. Os passos dos meus pais ecoaram pelo chão de madeira. Não me virei para olhar para eles. Meus olhos estavam presos em Alden. Ele estava pálido, tinha mordido o lábio com tanta força que um fino fio de sangue escorria pelo queixo, e ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Consegui me virar para longe de Alden e olhar para ele. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas vi naquela noite, naquele momento. Era um terror antigo, profundo, costurado em seu rosto como um pesadelo que ele esperava nunca reviver. Um medo de pai. Só Alden, ele articulou sem som para mim. Assenti com a cabeça. Meu pai soltou um suspiro, um alívio tão evidente que por um momento achei que ele fosse sorrir de alegria. Mas então ele se virou para Alden, e seu rosto mudou. Me perguntei se ele se sentia culpado por estar aliviado que apenas Alden tivesse olhado. Houve uma batida na porta. Todos congelamos. Alden soltou um gemido baixo. Não atenda, minha mãe disse. Ela estava na soleira do corredor. Sempre achei que ela fosse cética, que só acompanhava meu pai com as persianas e o assobio por costume, mas naquela noite éramos todos crentes. Percebi que tanto ela quanto meu pai seguravam tacos de beisebol que deviam ter pego do quarto. As batidas vieram novamente, um pouco mais altas dessa vez. Por favor, não abra a porta, Alden sussurrou. Meu pai caminhou até ele, abraçando-o apertado. Não vamos, meu pai prometeu, ainda segurando o taco. Nada vai entrar aqui esta noite. Tudo. Desta vez, as batidas foram altas o suficiente para sacudir a porta. Alden gritou de novo, e Nola apertou os braços ao redor do meu pescoço. Minha mãe veio até nós e se ajoelhou ao nosso lado, envolvendo minha irmã e eu em um abraço apertado. Tudo. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para meu pai. As batidas pararam instantaneamente. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha que... Ele foi interrompido pelas batidas frenéticas que foram diminuindo até se transformarem em um toque educado. Tap. Polícia, algo disse do outro lado da porta. A voz de fora soava exatamente como a minha mãe, como um papagaio repetindo suas palavras. Polícia. Chame. A polícia. Tap, polícia. Minha mãe nos puxou mais para perto dela. Polícia. Por favor, pare, ouvi ela sussurrar. Eu não acho que chamá-los vai ajudar, disse meu pai. Como vamos saber que são eles na porta? As batidas voltaram, mais fortes do que antes. A porta tremeu. Então pararam. Depois de um longo momento, ouvi as batidas novamente, mas agora vinham da porta dos fundos. Todos nós viramos juntos para a porta dos fundos, mas as batidas imediatamente voltaram para a porta da frente. Frente para trás, trás para frente, forte, depois mais fraco, depois forte de novo. De repente, o som vinha das duas portas ao mesmo tempo, batidas grandes e pesadas, como se fosse um martelo de ferreiro. Então algo começou a bater nas janelas de toda a casa, depois nas paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor, com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou como se fossemos uma tartaruga e algo estivesse tentando nos arrancar da nossa casca. Pare! Alden gritou. As batidas cessaram. Eu não vou contar, Alden disse, olhando para a porta. Eu prometo, eu não vou contar para ninguém o que eu vi. Só por favor, vá embora. Esperamos quase um minuto. Então ouvimos um suave tap vindo da janela pela qual Alden tinha olhado mais cedo. Alden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo à construção da forca fora da sua cela. Meu pai o abraçou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele, nunca disse que tudo ficaria bem. As batidas na janela continuaram por toda a noite. Nos amontoamos juntos na sala de estar por quanto tempo, não sei. Eventualmente, minha mãe tentou levar a gente para o meu quarto, enquanto meu pai ficava vigiando a porta. Mas no momento em que nos movemos para o meu quarto,
as batidas voltaram, tão fortes que era impossível ignorar. Eu temia que a porta não aguentasse. Voltamos para a sala de estar e as batidas pararam. Só o tap-tap-tap na janela permaneceu. Nenhum de nós conseguiu dormir naquela noite. O tap-tap-tap parou por volta das 7 da manhã. Era mais ou menos a hora em que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as persianas de uma janela. Ele fez todos nós voltarmos para o quarto dele primeiro. Eu ouvi abrir a porta e depois voltar para dentro. Certo, ele nos disse. Acabou. Os pais de Alden voltaram por volta do horário de almoço. Meus pais e Alden foram até a casa dele, e eles ficaram lá dentro por um bom tempo. Nola e eu observamos da janela. Ela ficou ao meu lado o dia inteiro, às vezes segurando minha mão. Quando meus pais voltaram, estavam sérios, mas não disseram o que tinham conversado com a família de Alden. Era domingo, então todos passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos a filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto, Nola e minha mãe na cama comigo, meu pai em uma cadeira que ele puxou para perto. Não houve mais batidas naquela noite, nem em nenhuma outra desde então. Não vimos muito de Alden ou seus pais no resto daquela semana, mas na quinta-feira havia um caminhão de mudança na garagem deles. Nola e eu ficamos observando enquanto eles carregavam o caminhão a tarde toda, depois da escola. O que mais me marcou foi como Alden e seus pais pareciam exaustos. Os três tinham a mesma palidez, bocas tensas e olhos sem brilho. Mesmo de longe, eu podia perceber que algo estava muito errado. Alden e sua família tinham ido embora antes do pôr do sol. Lembro o que o comitê de boas-vindas original disse para os meus pais quando nos mudamos para casa. Nem todos que olham para o assobiador morrem, mas até aqueles que sobrevivem têm a luz apagada, e o resto de suas vidas é cheio de infortúnios. Milhares de pequenas tragédias. Acho que os pais de Alden devem ter olhado, talvez para confortá-lo, se não acreditassem, ou para compartilhar o fardo, se acreditassem. Eu observo Nola em alguns dias, feliz, jovem e viva, e me pergunto se eu tivesse sido mais lenta, se ela tivesse olhado pela janela naquela noite. Eu também teria olhado, para confortá-la, para compartilhar esse fardo. Fico feliz por não precisar descobrir. Ainda moramos naquela casa, naquele bairro. Ainda ouvimos o nosso assobiador passando todas as noites. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para sair. Mas somos cuidadosos. Não recebemos mais amigos para passar a noite. E meu pai esconde a chave das persianas muito, muito bem. Não que eu tenha procurado. Tem coisas que você simplesmente não precisa procurar. E aí, conseguiu respirar depois dessa história. Se você ficou com o coração na mão, imaginando o que faria no lugar dessa família, já deixa o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal e faz com que mais pessoas possam conhecer histórias arrepiantes como essa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma história cheia de mistério e tensão como essa. E claro, compartilhe com aquele amigo que adora um bom suspense. Só não se esqueça de avisar para assistir de luz acesa, hein? Muito obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que vão mexer com sua mente e seu coração. Até lá, fique de olho nas sombras, nunca se sabe quem está observando.